Gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula hoje de História. Vou começar aqui com reformas religiosas. Daqui a pouco vocês vão entender por que reformas religiosas, tá? E parte 1, porque vamos terminar essa matéria só semana que vem, tá? Gente, lembrando do contexto histórico protestante, né? Então, o contexto histórico da reforma, esse fim da Idade Média, tanto que alguns historiadores vão dizer que a Idade Média ela vai terminar com a reforma protestante. Por quê? Porque boa parte da estrutura, né, de poder da Idade Média era a Igreja Católica. E esse abalo na Igreja Católica que vem com a Reforma Protestante, ela é um marco, né? Ela é um divisor de águas, é muito importante. Só que oficialmente não é com a Reforma que acaba a Idade Média, tá? Só que ela vem nesse processo de fim de Idade Média, tá? Você tem aqui um absolutismo, ou seja, os reis estão ficando mais poderosos. Esses reis, eles precisam de mais poderes e a igreja representa uma dificuldade para eles, porque a igreja manda mais que os reis. Então a gente vai chegar nisso daqui a pouco, né? Porque dessa relação dos reis com a reforma, a gente vai falar daqui a pouco. A crise do feudalismo, as pessoas estão indo mais para cidades, como a gente tinha falado no Renascimento Urbano. O Renascimento Urbano nada mais é as pessoas saindo do campo e indo para as cidades, né? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que as pessoas vão conversar mais, vão conhecer novas pessoas. Essa riqueza cultural vai fazer com que as pessoas critiquem um pouco mais, pensem um pouco mais, tá? Gente, só falando aqui um pouquinho sobre a questão de crítica, né? Não que uma pessoa que seja católica ela não critica, tá? Estamos falando aqui do contexto histórico daqui, tá? Então, de forma nenhuma, isso daqui é uma crítica à religião de ninguém, tá bom? Podem ficar tranquilos, a gente só está analisando esse contexto histórico das coisas que aconteceram nessa época, tá? O crescimento do individualismo, tá? A gente também vai falar sobre a importância disso, né, na reforma, porque em que as pessoas vão mais para cidades, elas vão ficando mais individualistas, tá? Se vocês forem reparar, alguém que mora aqui em Cruzeiro, uma cidade pequena, ela tende a ser menos individualista que uma pessoa que mora numa cidade grande. Quando você mora numa cidade grande, parece meio contraditório mesmo. E se você for lá para São Paulo, coisa do tipo, quanto mais você mora numa cidade grande, mais pessoas estão rodeadas de você fica mais individualista, tá? As pessoas elas não têm mais tanto contato assim com vizinhos e tudo mais, tá? Então isso vai ser um fator determinante para a reforma, esse crescimento do individualismo. E os poderes nacionais, que vem muito associado à questão do absolutismo, né? Antes tudo era a questão da igreja, as pessoas não pensavam muito em nação, né? E a partir delas vão começar a pensar mais em nações, entende? Menos na parte religiosa e mais no seu país, vamos dizer. Tá? Que nesse momento ainda não podemos usar o termo país, tá? Mas é só para vocês entenderem. As causas. Primeiro vem uma crise moral, né, do clero. Como eu falei, não é uma questão da Igreja Católica como um todo, tá? Era um momento, naquele momento, a Igreja Católica passava uma crise moral. Por que uma crise moral? Porque ela pregava uma coisa e fazia outra. Claro que não todos, né, gente? Mas boa parte dos padres, dos
bispos da igreja, eles pregavam uma coisa, eles pregavam algo e não viviam aquilo, tá? E um belo exemplo disso é padres que tinham filhos, né? Que eram casados e tudo mais, e mesmo que as pessoas sabendo que padres não se envolvem com outras pessoas. E nessa época os padres tinham filhos, sabe? Se envolviam com as pessoas e tudo mais. Isso foi gerando uma crise, né, na reputação dos padres. Mas eu coloquei aqui venda de indulgências, porque a venda de indulgências foi uma das questões que mais marcou nessa época. O que é venda de indulgência, né? A venda de indulgência nada mais é do que a Igreja Católica falava assim: ó, você tem um pecado, mas você pode comprar o perdão, né? Na verdade, entre aspas, a venda de indulgências era basicamente comprar um pedaço de terra no céu, né? Então as pessoas iam lá, quem tinha mais dinheiro dava uma nota e meio que, entre aspas, comprava uma parte no céu. O céu estava garantido para ele, tá? A igreja vendia a salvação para essa pessoa. Isso foi gerando críticas, né, nas pessoas. Uma crise intelectual do clero. Eu coloquei aqui peste negra, porque um tempo antes a Europa tinha sofrido com a peste negra. Não sei se vocês lembram. Eu não sei se eu passei peste negra para vocês ou se foi com a professora anterior. Mas a peste negra foi uma doença que assolou a Europa. Sério, gente. Isso que a gente está passando aí com o coronavírus, nossa, foi nem de perto o que foi a peste negra. A peste negra matou um terço da Europa, gente. Sabe o que é um terço? Cada 3 pessoas, uma pessoa morria de peste negra. E nessa época as pessoas acreditavam muito na igreja, elas acreditavam muito no poder espiritual. E quando elas foram vendo, as pessoas morriam e a igreja não tinha uma solução para isso, as pessoas foram ficando indignadas com isso. Falaram: mas cadê a igreja? Como assim a igreja não está dando um jeito nessa doença? Tá? Isso foi gerando um processo de desgastamento da fé das pessoas em relação à igreja, tá? Um fator também determinante é a invenção da imprensa. Gente, nessa época, eu coloquei aqui essa imagem aqui, mas essa imagem está se referindo à venda de indulgências. Mas eu vou usar como exemplo. Era dessa forma que era transcrita a Bíblia. Transcrita não, era copiada a Bíblia, né? Então, você tinha uma Bíblia, para você ter outra, a pessoa tinha que sentar e escrever na mão a Bíblia. Isso levava anos e anos, né? Quer dizer, anos e anos para transcrever uma Bíblia, não. Mas levava anos e anos você fazer várias Bíblias. Imagina só se sentar e escrever a Bíblia copiando ali à mão. Leva muito tempo, tá? E isso fez com que o quê? A Igreja Católica ela também tinha um monopólio da Bíblia. Entende? O que é o monopólio? Só a igreja, só os padres que liam a Bíblia, até porque nessa época muitas pessoas eram analfabetas. Então, com o surgimento da imprensa, o processo de ter Bíblias, de fazer cópias da Bíblia, aumentou, tá? E com a Reforma Protestante, a Bíblia era só escrita em latim até então. Ela só era escrita e ela só era lida em latim por conta da igreja. Com a Reforma Protestante e com a imprensa, eles vão começar a fazer cópias da Bíblia com a língua de cada povo, de cada região, tá? Então vão começar a fazer cópias da Bíblia com a língua alemã, com francês e por aí vai, tá? Porque
com a reforma passa-se a ideia que as pessoas que têm que tirar a sua interpretação da Bíblia, e não a igreja. Não é a igreja que interpreta a Bíblia e ensina para as pessoas que têm que ter a Bíblia, e elas, cada uma vai ler e vai entender, vai interpretar a sua maneira. Essa é a ideia da reforma, tá? E uma crise teológica, porque vai ter conflitos teológicos dentro da Igreja Católica, tá? Então, alguns padres ali que já vão estar debatendo entre si, essas crises internas da igreja vai enfraquecendo um pouco mais a igreja, tá? E aí a gente chega em Lutero. Lutero, que é a personificação, vamos dizer, do começo da Reforma. O Lutero era um padre agostiniano, sim, ele era um monge, né? E ele vai ficando indignado com certas coisas da igreja, tá? E aí um belo dia ele vai chegar na catedral de... Qual catedral que era mesmo? De Notre Dame, né? E ele vai pregar na porta da igreja, né? Que nem aqui tá na imagem aqui. Ele vai pregar na porta da igreja 95 teses que ele defendia, criticando a igreja, tá? E uma delas era a simonia, né? A simonia que a igreja fazia. O que é a simonia? A igreja, ela vendia, vamos dizer, objetos que diziam que eram santos, ou seja, vendia pedaços da cruz de Cristo, né? Tudo para ganhar dinheiro. Espinho da coroa de espinho de Jesus, um monte de coisa assim. E as pessoas iam lá e compravam, pagavam, quem queria aquilo abençoado, aquilo era sagrado para as pessoas. E Lutero vai criticar isso, tá? Lutero vai criticar a autoridade papal, né? Ou seja, o Papa não é infalível, ele vai criticar muito o Papa, tá? E uma das suas principais críticas foi a venda de indulgências também, tá? Lutero vai ser chamado pelo Papa para ele retirar suas teses, né? E pedir perdão em público. Lutero vai dizer que não, e Lutero vai ser excomungado, ou seja, ele vai ser banido da Igreja Católica. Quando ele é expulso da Igreja Católica, quando ele é excomungado, ele vai criar a Igreja Luterana. E a Igreja Luterana ela vai defender a salvação pela fé, né? Só a fé que salva. Você não precisa da igreja e tudo mais. Se você tem fé, você já vai ser salvo. E ela vai reduzir em apenas 2 sacramentos, em batismo e eucaristia, que depois vai ser, né, que hoje em dia os protestantes chamam de Santa Ceia, tá? Que hoje em dia também não se usa tanto mais o termo protestante, as pessoas chamam de evangélicas, tá bom? Só que o termo protestante vem disso, tá? Por que 2 sacramentos? Muito se discute isso porque era mais rápido, né? O processo de você fazer, né, entre aspas, um processo de você formar um padre demorava muito tempo, tá? E você também, no processo de conversão, 7 sacramentos é muito demorado. Então, 2 sacramentos é mais rápido na conversão, é mais rápido em tudo, né? E isso facilitou com que o protestantismo fosse ganhando mais espaço. A tradução da Bíblia, por conta do surgimento da imprensa, tá? Depois de Lutero, vai vir um grande, vamos dizer, amigo do Lutero, né, que vai ser o Calvino, só que depois eles vão ter divergências, né? Ele vai ter uma forte influência de Lutero e ele vai começar a reforma calvinista, né, que vai tomar
outros campos, né? Calvino já era mais próximo da burguesia e a partir daí ele vai gerar a ideia que o processo de salvação ele está totalmente associado ao trabalho, tá? Então o trabalho dignifica o homem e tudo mais. Calvino vai fundar a igreja puritana, que hoje em dia eu acho que é a presbiteriana, se não me engano, tá? Ele vai defender a predestinação, ou seja, vai ser salvo quem já está predestinado a isso, né? Quem não está predestinado a ser salvo não adianta que essa pessoa vai ser condenada. Só que o trabalho ele auxilia nesse processo de salvação, tá? E por último, né, só para a gente finalizar, Henrique VIII. Henrique VIII era rei da Inglaterra nessa época, só que ele era casado com a Catarina de Aragão. Só que Catarina de Aragão ela não conseguia ter um filho homem. Ela tinha filhos, só que ela não gerava filho homem. E ele queria um filho homem para eles ter uma sucessão, né? Henrique VIII queria divorciar da Catarina e não vai conseguir, né? Porque a igreja não permite o divórcio. Ele mesmo assim ele vai se divorciar com a Catarina, ele vai ser excomungado da igreja e depois de excomungado ele vai se casar com Ana Bolena. No que ele casa com Ana Bolena, ele funda a igreja anglicana, ou seja, ele passa a ser o chefe da igreja da Inglaterra, tá? A igreja anglicana, que passa ele ser o chefe da igreja, vai confiscar as terras da igreja católica e até hoje os reis e rainhas da Inglaterra são tanto os reis e rainhas da Inglaterra como o chefe da igreja anglicana, tá? A rainha Elizabeth, vai estar lá na Inglaterra até hoje, ela também é chefe da igreja anglicana, tá? Gente, na próxima aula a gente vai concluir a reforma protestante, a reforma religiosa, e é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Estou à disposição no WhatsApp, e é isso aí, gente. Fico com Deus e até mais.